Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. The 57-year-old puppeteer is accused of crimes against children. Authorities say Brown had pictures of boys with their hands and feet bound. He is accused of possessing child pornography and conspiring to kidnap a child. That's not all. He allegedly told investigators he had a fantasy about kidnapping, killing, and eating a boy. Um programa de TV infantil estreava nos Estados Unidos em uma bela manhã de sábado, no ano de 1979, em um canal conhecido como Rede de Televisão Cristã, levando muitas crianças à loucura em pouquíssimo tempo. Com quadros educativos e extremamente divertidos, o programa acaba tendo uma vida longa na TV, com um legado de aproximadamente 20 anos. Mas de repente, desaparece do dia para a noite, e nunca mais é exibido e nem mencionado por ninguém novamente. Por trás de seu cancelamento, havia uma história macabra envolvendo canibalismo e uma rede internacional de crimes. Eu sou Gabriel Cesário e no vídeo de hoje do Véu do Desconhecido, iremos falar sobre o perturbador caso de Ronald Williams, o ventríloco canibal de Joy Junction. Venho alertar que o vídeo de hoje contém temas muito sensíveis e que não é recomendado para qualquer tipo de público. Volto a frisar que esse e quaisquer casos presentes aqui no canal não tem como objetivo algum incentivar, promover ou propagar discursos de ódio, crimes ou quaisquer atitudes negativas. O objetivo do Véu do Desconhecido será sempre de informar e alertar a todos sobre o lado obscuro da humanidade e os perigos que podem estar próximos de nós o tempo todo. Antes de seguirmos para o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Joy Junction era o nome dado a uma cidade fictícia onde o programa de TV norte-americano se passava. Uma cidade onde cada minuto era aproveitado para contar uma história divertida que normalmente ensinava uma lição importantíssima sobre a ótica moral e os costumes cristãos da Bíblia. Intercalados com vários jogos de perguntas e respostas, brincadeiras e a participação do público que era muito valorizada, chegando até mesmo a levar um grupo de crianças para participar em cada episódio, que normalmente contava com crianças de 3 a 13 anos que pareciam sempre extremamente felizes e animados por estarem lá. Grande parte do sucesso do programa era devido ao seu cativante elenco de personagens, que incluía o próprio criador do show, Don McAllister, que interpretava o xerife Don, onde fazia o papel de um apresentador principal do programa e servia como ponto-chave para engajar o público, enquanto também era o personagem que mais interagia com as crianças durante a apresentação. And some contestants. We're going to have some contests today, 3 of them to be exact, some nice awards to give out, and the whole gang is here, so we're going to have us a good time today. Glad you could join us for the next 30 minutes. Tínhamos também o professor Claude Hopper, que era um professor calmo e tranquilo, porém meio maluquinho, que trazia um ar cômico e sem noção ao programa. I made this up to kind of demonstrate the power of lights and where you use lights and the wattage and how much light you need in a certain area, you know? Very interesting. Whittler Dunn era o personagem mais adorado pelas crianças na época e era uma representação caricata de um fazendeiro do sul, conhecido como o Pateta Contador de Histórias. Mas de todos os personagens de Joy Junction, houve um, ou melhor dois que de longe se tornaram os mais populares, Ron e Marty, que eram interpretados pelo ventriloquista profissional Ronald Williams. Ron e Marty foram de longe os personagens mais memoráveis e icônicos daqueles que assistiram ao programa, seja pelo sentimento de empolgação e felicidade que os dois traziam com suas piadas e histórias engraçadas, ou muitas vezes pelo medo que causavam em algumas crianças simplesmente pela própria aparência do boneco ventríloco. Há alguns relatos de que algumas crianças até deixavam de assistir o programa no momento que Ron e Marty apareciam por medo. Para a alegria de alguns e tristeza de outros, eles aparecem em quase todos os episódios e muitas vezes tinham a tarefa de ensinar às crianças algumas das lições mais importantes do programa. Just going to church doesn't make a person a Christian. That's true. You know, Ron, you have to invite Jesus Christ to come into your heart and ask Him to forgive you of your sins. That's right, Marty. And you know, after you do that, you're supposed to grow in the Lord. Huh? Well, I don't mean we're supposed to grow physically, but we are supposed to grow spiritually.
Joy Junction atualmente pode ser considerado como uma lost media, pois nenhuma cópia oficial do programa ou quaisquer menções sobre ele foram publicadas por seus criadores ou pelas emissoras de TV que tinham o direito de exibir o programa depois do dia que o programa simplesmente parou de ser transmitido do nada e acabou caindo no esquecimento. A falta de informações sobre o programa chega a ser tão crítica que nenhum dos envolvidos na produção, atores ou participantes mencionam nos currículos ou na internet sobre suas participações no show. Algo que é bizarro se formos observar que o programa chegou a ser transmitido por emissoras grandes da época, como a TBN, por exemplo. Aparentemente, tudo indica que os envolvidos com o programa na época tentaram esconder a qualquer custo tudo relacionado ao programa. Inclusive, há rumores por alguns fóruns da internet que indicam que as fitas master tape do programa original foram incendiadas para que ninguém pudesse ter acesso ao material no futuro, se certificando que o programa cairia realmente no esquecimento. Mas por que várias emissoras teriam feito questão de enterrar um programa tão lucrativo e bem-sucedido como Joy Junction era na época? A explicação disso tudo é muito mais absurda e macabra do que você pode imaginar. E tudo começou com uma simples garrafa d'água. Não se sabe ao certo quando a descoberta a seguir foi feita, mas o que sabemos é que a polícia, após uma extensa investigação, executa uma ordem de busca e apreensão na casa de um suspeito e acaba encontrando imagens de CP em um dos seus computadores. Se inicia então uma força-tarefa para localizar e identificar as vítimas que apareciam nas imagens. Na maioria das fotos não foi encontrada nenhuma pista que poderia levar a polícia às vítimas, exceto por uma em que era possível ver uma garrafa d'água no fundo da imagem exibindo o nome de uma escola de mergulho em Johnson County, Kansas City. O que acabou levando a uma criança que conseguiu identificar seu agressor imediatamente como sendo um homem chamado Michael Arnett. Michael então foi preso imediatamente junto com os seus computadores, HDs, celulares e alguns pertences que foram considerados como provas. Nos computadores foram encontrados vários terabytes de material perturbador envolvendo crianças. Mas o que mais chamou a atenção das autoridades na época foram os longos históricos de bate-papos que Michael tinha com vários usuários pela internet, onde um dos usuários, curiosamente, tinha o nome de Ronald Brown. A polícia começa uma averiguação minuciosa pelo chat para finalmente confirmar a identidade real do usuário, chegando a uma conclusão macabra. Ronald Brown, na verdade, se tratava de Ronald Williams, o ventriloquista famoso do programa infantil Joy Junction. O mais bizarro é que todos os aspectos da vida de Ronald Williams giravam em torno de crianças, pois além de participar do programa de TV, fazia também eventos escolares, festas de aniversário infantis e apresentava um show semanal de marionetes na igreja onde frequentava, que era especialmente feito para crianças. Em 1998, algum tempo antes da descoberta, houve um incidente envolvendo Ronald que chamou a atenção de um policial que havia parado o ventriloquista por excesso de velocidade. O policial relata que ao abordar o indivíduo, percebe logo uma roupa íntima infantil no banco de trás do carro e questiona Ronald, que se apresentava muito nervoso e inquieto ao responder que a roupa na verdade era para uma de suas marionetes. O policial, mesmo desconfiado, deixa Ronald seguir seu caminho, mas registra o episódio em seu diário. Outra bandeira vermelha, também notada antes da prisão de Ronald, é que o homem estranhamente morava sempre em locais próximos de playgrounds e parques de diversões, onde havia uma concentração grande de crianças. Alguns vizinhos de Ronald já chegaram inclusive a reclamar sobre o estranho relacionamento que o homem tinha com as crianças pequenas da região, pois todas as quartas-feiras o homem convidava todas as crianças do bairro para sua casa para supostamente comerem pizza grátis e também assistirem a seus shows de ventriloquismo. A suspeita era ainda mais forte, porque os encontros semanais eram uma espécie de clube secreto, onde Ronald pedia às crianças para não contarem nada aos pais. They'd come with their bikes and their skateboards and they'd hang out waiting for him to come home. I'm just very disgusted and I think that something really, this is just uncalled for. Apesar das supostas suspeitas, nunca houve nenhuma acusação formal registrada na polícia sobre os comportamentos estranhos do ventriloquista, fazendo com que muitos ainda acreditassem que ele era apenas um homem religioso que adorava crianças. Algo que caiu por terra da noite para o dia quando Ronald foi preso após confirmada sua ligação com Michael Arnett.
You see these documents is from the United States District Court here out of Florida. There are details on these pages that I don't care if you're a grown adult, I'm not going to read them to you. They're just that stomach turning. These papers were filed in the arrest of this Florida man who used puppets to entertain children, birthday parties, schools, on television. He is Ronald William Brown. O teor das mensagens encontradas pela polícia são muito piores do que qualquer mente em sã consciência poderia imaginar. Haviam inúmeras mensagens entre os dois homens, conversando não apenas sobre matar crianças, mas também sobre canibalizar suas vítimas. A obsessão de Ronald era tão grande que as conversas chegavam a mencionar que havia encontrado uma criança perfeita para suas fantasias em uma igreja, e que o garoto seria um banquete perfeito para a Páscoa, descrevendo com detalhes perturbadores sobre como iria ser acabar com a vida do menino. Ronald chegou a enviar várias fotos do menino de longe, no chat, e mencionar que tinha um plano para sequestrar a criança e realizar tudo o que planejava de mais cruel. Michael Arnett apoiava Ronald em sua obsessão e alegava inclusive já ter canibalizado várias crianças, chegando a enviar fotos de uma menina de 2 anos dentro de um forno. Mas esse não foi o fim das descobertas macabras, pois as coisas ficaram ainda piores quando um investigador da polícia procurou o nome de usuário de Ronald nos registros online e chegou a mais uma ligação de revirar o estômago. A polícia acaba descobrindo uma conta em um fórum onde os usuários compartilhavam fotos de jovens mortos. A polícia então faz uma revista na casa de Ronald, onde foram encontradas centenas de milhares de fotos perturbadoras envolvendo crianças e adolescentes, que incluíam vítimas aparentemente desfalecidas, amarradas e com sinais de tortura. Na busca também foi encontrada uma boneca inflável com roupas infantis, um panfleto de uma criança que estava desaparecida na região onde Ronald morava e uma coleção de diários que Ronald escreveu durante sua vida, onde ele contava com detalhes sobre sua vontade de matar e canibalizar crianças. Muitas dessas crianças, que inclusive estavam presentes no programa infantil Joy Junction entre 1979 e 1990, levando a todos os envolvidos com o programa a tentarem apagar a todo custo o legado macabro e perturbador que o programa havia deixado após as descobertas. Após sua prisão no ano de 2013, Ronald Brown Williams admitiu tudo, confessando que realmente observava um garoto de sua igreja e que conversava pela internet sobre sua vontade de cometer crimes contra o jovem. Porém, alegou que não passava de fantasia e que nunca teria coragem de cometer de fato os crimes. A prisão repercutiu muito na mídia na época, deixando todos que conheciam o homem perplexos com tamanha perversidade. Em 2014, após uma apuração do caso, Ronald foi condenado a 20 anos de cadeia pelo júri, onde morreu no ano de 2020 por causas não divulgadas. No fim das contas, a investigação policial sobre a rede internacional de crimes acabou resultando no resgate de 160 crianças e aproximadamente 50 criminosos foram presos. Joy Junction foi criado para ensinar às crianças o certo e o errado, mas no fim das contas, muitas dessas lições foram ensinadas por um homem que estava envolvido nos mesmos comportamentos que condenava em Joy Junction. Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Well, Marty, what did you do? Well, I said, look, guys, I like you a lot and I want to play with you, but I can't look at those pictures. I just can't do it. Well, what did they say, Marty? They said, oh, Marty, come on. Your parents are in the house. No one will see. Well, what did you say? I said, that may be true, but I know someone who will see, and that's God.